Então vamos lá, mudanças do programa Sala de Leitura 2025. O objetivo da nova resolução é o aprimoramento do programa de uma forma pedagógica e a gente vai começar com esse processo de atribuição. Então vamos lá, as mudanças do programa no artigo 1º, todas as unidades escolares de tempo parcial da rede pública do Estado de São Paulo, que se enquadrem nas premissas abaixo, né, são eletivas para terem as salas de leitura. São 20 metros quadrados, considerados o mínimo, um acervo, né, um acervo que a gente sabe que contamos com acervos que são enviados pela Coped, o acervo do PNLD literário, acervos diversos que as escolas, né, têm, possuem, angariam por vários meios, né, inclusive doações. E um mobiliário ser adequado. Então, toda escola que se enquadra nessas 3 premissas, elas estão aptas a terem o programa de sala de leitura. Agora, entrando, né, nas mudanças do programa, nós temos o artigo 2º, que vão falar sobre as aulas do programa de sala de leitura que poderão ser atribuídas. Gustavo, você quer comentar para a gente um pouquinho? São os trechos da própria resolução que a gente vai publicar, tá? Nós sentamos CGRH e Coped, elaboramos um texto que pudesse complementar a parte pedagógica e a parte técnica, né, que envolve a CGRH. E qual que é a grande mudança em relação à parte de recursos humanos, né? A gente tinha até então um afastamento daquele que ia compor ali a sala de leitura, e a partir de agora a gente passa a tratar a sala de leitura como aula, como atribuição de fato. Então, toda a parte de atribuição, né, de integração desse professor dentro desse programa Sala de Leitura vai se dar através do cronograma de atribuição normal, que são esses incisos mencionados no parágrafo 1º. Tá? Então, quem vai ter preferência é o titular de cargo do componente curricular de língua estrangeira espanhol. A gente tem alguns professores ainda na rede. Em segundo lugar, o titular de cargo dos demais componentes curriculares, e aqui é importante a gente fazer uma observação que a gente também está fazendo essa mudança junto com a Coped. Antes a gente tinha um foco aí no professor de língua portuguesa, né, voltado ali para a língua portuguesa, mas agora a gente abre isso para os demais componentes curriculares, e então por isso que o inciso 2º ele menciona titulares de cargo dos demais componentes curriculares, tá? O inciso 3º vai falar dos docentes não efetivos, que são o P, o N e o F. No inciso 4º, o docente readaptado. E no inciso 5º, os docentes contratados. Então, a excepcionalidade, o docente contratado, ele é sempre tratado como exceção na rede, e por isso que ele ficou aí no inciso 5º, né? E o 3º é que todos os professores podem concorrer a vaga de professor de sala de leitura. Então, hoje tem aí, são as 3 primeiras grandes mudanças que a gente coloca em destaque, que vai potencializar, né, o que é o programa Sala de Leitura e as salas de leitura dentro das escolas de tempo parcial. Se vocês notarem, no caput do artigo 2º, a gente coloca que o professor ele vai poder ter uma complementação da constituição ou da composição da jornada ou carga horária. Então, a gente não coloca que o professor vai poder constituir a carga horária com as aulas do programa Sala de Leitura. É importante mencionar isso. A constituição da jornada do professor, ela continua no mesmo formato. Então, as aulas específicas do cargo, como vocês já conhecem, tá? Mas poderá ser feita uma complementação dessa constituição com as aulas do programa Sala de Leitura. Então, as atribuições da aula de Sala de Leitura serão 20 aulas, que correspondem à carga horária semanal de 25 horas. Então, a sala de leitura ela passará a ser atribuída com um bloco indivisível de 20 aulas. Né? Então, parágrafo único, atribuição a um único docente, sendo considerado bloco indivisível para todos os efeitos do processo de atribuição de classe e aula. Então, aquele é um bloco indivisível de 20 aulas, que ele vai poder ser complementado na constituição de jornada dele. Então, isso é de acordo com a jornada que ele tem, ou a complementação. No artigo 4, né, nós vamos falar agora sobre a proporcionalidade. Isso aqui é um outro ganho que nós tivemos, quando eu estou falando de potencializar o programa de sala de leitura, é um ganho imensurável que nós tivemos aqui. Obedecer à proporcionalidade de turnos da unidade escolar de acordo com
descrito abaixo. Então, a escola que tiver um turno terá direito a ter um professor de sala de leitura com esse bloco de 20 aulas. A escola que tiver 2 turnos, manhã e tarde, terão direito de ter 2 professores, sendo um professor no período da manhã e um professor no período da tarde. A escola que tiver 3 turnos terá direito a ter 3 professores de sala de leitura, sendo um professor por período. Então, mudanças do programa Sala de Leitura, né, pelo artigo 5º. Então, vamos um pouquinho agora caso a caso. Escola dos anos iniciais deverão obedecer à proporcionalidade de seus turnos da unidade escolar, sendo um com 26 aulas por período de funcionalidade escolar. Então, as escolas de anos iniciais também entrarão nesse processo seletivo. No parágrafo 1º do artigo, nós temos aqui: farão jus à atribuição de docente nos anos iniciais do ensino fundamental regente de classe. Se a escola ofertar no mesmo período mais de uma etapa de ensino, deverá atribuir as aulas do programa Sala de Leitura de acordo com o número maior de turmas do público-alvo. Isso. Aí nesse parágrafo 2º, Márcia, é importante a gente ressaltar para as diretorias de ensino, a gente tem algumas escolas que elas têm no mesmo turno mais de uma etapa, né? Então, ensino fundamental, os anos iniciais, anos finais e ensino médio, né? Então, nessas escolas onde tiver essa mesclagem de público, né? Se vocês olharem ali em cima, vocês vão ver que tem uma distinção. A dos anos iniciais vai ser atribuída a 26, né, aulas por período, e a dos demais 20 aulas. Se eventualmente tiver alguma escola que tem no mesmo turno mais de uma etapa de ensino, é importante ressaltar que vocês vão ter que verificar qual é o maior público daquele turno. Então, fazer uma análise, uma conta mesmo, né? Qual é o maior público dentro daquele turno relacionado aos anos iniciais ou os demais, e daí, com base nisso, decidir se vai ser feito uma atribuição de 20 aulas ou se vai ser feita uma atribuição de 26 aulas. Então, esse parágrafo 2º é muito importante que vocês tenham atenção, porque não poderá ser feito 2 atribuições dentro do mesmo período. Como a Márcia ressaltou, é um professor por turno. Então, mesmo que a escola tenha mais de uma etapa de ensino, ela tem que obedecer a essa regra de um professor por turno. Daí o que vai distinguir é a questão do maior número de público, né? Para vocês, no artigo 6º, né, são os objetivos das salas de leitura. Então, vou conversar com vocês um pouquinho agora sobre quais são os objetivos das salas de leitura dentro das unidades escolares. Então, o primeiro é oportunizar a participação das ações dos projetos de leitura, pesquisa, escrita e ações culturais diversas, que são os 4 pilares do programa Sala de Leitura, que é leitura, escrita, pesquisa e a produção de ações culturais. Proporcionar o acesso a um acervo diversificado, sendo ele físico ou digital. Então, esses professores eles vão trabalhar com os acervos físicos que já estão nas salas de leitura e os acervos digitais que estão nas plataformas, né, de leitura. Lei SP, Elefante Letrado, cada plataforma voltada para o escopo de trabalhar com o sujeito leitor de acordo com a etapa de ensino mencionada. Né? No 2, incentivar a leitura e a escrita, né, ações culturais, ações, projetos diversificados das escolas, e tudo que potencialize a formação desse sujeito leitor. Então, o principal papel desse professor na sala de leitura, que ele vem com um novo nome, né, professor articulador de leitura. Então, ele vai articular essa potencialidade trabalhando com os diversos acervos físicos e digitais, trabalhando com seus pares, potencializando os projetos de leitura e os projetos de reforço, recuperação, todas as necessidades onde a leitura é o veículo para poder potencializar o processo de ensino e aprendizagem e aquisição dos nossos estudantes. O artigo 9. O artigo 9º, gente, ele já vai falar sobre as situações de perda das aulas, né? Então, quando que o professor ele perderá as aulas? Como a gente tem basicamente o texto padrão, geralmente é assim nas outras resoluções também. Então, a seu pedido, mediante solicitação expressa, sempre tem que ter a solicitação por escrito, caso ele não queira mais integrar, né, o programa Sala de Leitura. A critério da administração, em decorrência de não ter assiduidade, não atingir o nível de satisfação na avaliação de desempenho semestral, ou C, não corresponder
ao desempenho, expectativas esperados, né? E daí o que é importante ressaltar em relação a esse artigo 9º é que, de qualquer forma, independente nas situações do inciso 2, que é a critério da administração, a gente sempre ressalta que tem que ser oportunizada a defesa do professor, né? Então, a gente sempre pauta no sistema democrático, né? No qual a gente notifica o interessado, então, eventualmente, ele não está atingindo ali o nível de satisfação, ou ele está sendo inassíduo, ou existia ali um projeto para ele dentro da gestão da escola, existia um escopo do que esperava-se dele, isso foi acordado com ele e não foi atingido. Mas antes de fazer a cessação dele, é importante sempre ele ser notificado, ele estar ciente do que está acontecendo, né? Para que ele possa apresentar, eventualmente, uma defesa, né? Então, a gente sempre garante a ampla defesa e o contraditório do professor, tá bom? Esses trechos que a gente está mostrando para vocês são recortes da resolução, mas a resolução ela tem mais dispositivos, né, Márcia? Então, aí a gente só colocou realmente o que é mais urgente de falar com vocês, tá? E o parágrafo 1º, ele vai dizer que a decisão, né, de retirar o professor, retirar as aulas desse professor, ela tem que ser feita pelo gestor da escola junto com a supervisão de ensino da escola. Então, a gente sabe que existe o supervisor de ensino ou supervisor educacional de rotina, né? Ele acompanhando ali o gestor, vai fazer a justificativa, registrar em ata que ele foi notificado, né? E eventualmente apresentou defesa ou deu um prazo para ele, e daí sim fazer a proposta de retirada das aulas dele de fato, tá bom? Então, ao invés de a gente prever aqui no artigo 10 como que se daria a perda de aula no caso de afastamento ou licença no programa Sala de Leitura, a gente preferiu colocar essa redação genérica, no qual a gente faz a referência para a resolução de atribuição de classes e aulas normal, né? Aquela que a gente sabe que a gente chama de grandona, né? Que todo mundo trabalha de forma precípua, né, nela. Então, lá a gente colocou esse artigo justamente para que sejam seguidos os ditames da resolução de atribuição de classes e aulas, a gente não tem que replicar aqui no artigo 10, tá bom? Em relação ao artigo 11, é só ressaltar, né, que no programa de ensino integral, como eu mencionei para vocês no começo, toda essa orientação que a gente está passando aqui, ela é para as escolas de ensino parcial, né? Mas a gente tem também as escolas do programa de ensino integral que ofertam aí o ensino regular na modalidade noturno, né, Márcia? Uhum. E o EJA também. E para essas escolas também a gente conseguiu aí um professor que vai reger o programa Sala de Leitura nessa situação. Então, os instrumentos de avaliação de perfil, né? Então, a portaria, por meio de uma portaria que também vai sair publicada para vocês terão acesso a todo esse material, os instrumentos preparados de nivelamento aqui pela Coped e CGRH, a resolução, a portaria, a gravação dessa live, com os PPTs, então tudo isso vai ser disponibilizado para vocês, né? Pode ficar tranquilos aí que vai tudo isso num pacotinho ainda hoje. Então, procedimento. Então, a portaria de atribuição conta com a nossa prerrogativa de análise de perfil. Então, vai ter uma proposta, que é a ficha de análise de perfil, que irá para o diretor, e o diretor irá fazer uma ampla divulgação dessa ficha de perfil na escola, para que todos os professores que queiram se candidatar a concorrer, né, para a vaga de professor de sala de leitura, professor articulador de leitura, possam preencher essa ficha e apresentar à direção. Vai ser por meio dela a primeira seleção. De 12/11 a 14/11, pessoal. Verdade. Então, fazendo um parênteses aqui para isso que a Márcia está considerando, a gente sabe que, como mencionado para vocês, a atribuição do programa Sala de Leitura ela vai se dar como a aula normal. Então, vai ser dentro do cronograma normal de atribuição, tá? Só que o que a Márcia está mencionando é que antes desse cronograma, a gestão da escola precisa fazer uma análise de perfil, porque a resolução traz que essa atribuição, embora ela seja uma atribuição natural, uma atribuição normal, dentro do cronograma de atribuição de classes e aulas da escola, ela vai sempre considerar o perfil daquele que pode atuar de fato no programa Sala de Leitura. Então, todos que quiserem concorrer com essa sala de leitura vão ter o mesmo critério para serem selecionados ou serem avaliados de acordo com o perfil. Então, continuando aqui,
Eu vou falar um pouquinho com vocês do guia de orientação desse perfil. Então, a gente está falando bastante do que é o perfil do professor de sala de leitura para subsidiar esse momento com os diretores, com o trio gestor das escolas. Nós elaboramos um guia. Então, as características, né, que nós elencamos aqui são as habilidades e competências por domínio de atuação. Então, liderança, desenvolvimento profissional, ações pedagógicas e gestão de serviço. Lembrando que esse professor é um professor articulador da sala de leitura, ele tem uma competência pedagógica, ele tem que articular os processos de formação do sujeito leitor, os processos de potencialização de aprendizagem pela leitura por meio de projetos, né? Ele articula com a escola, com o ambiente escolar todo, e tem uma parte muito grande, muito focada, que é o gerenciamento desse espaço. O gerenciamento de uma forma pedagógica, mas também um gerenciamento de uma forma administrativa do espaço, que é a sala de leitura. Então, possuir uma visão estratégica, saber cooperar com as diferentes instâncias envolvidas nos processos, né? Cooperar, saber como são as cooperações que ele tem com a diretoria de ensino, com a gestão escolar, com os pares, com os professores. Então, ele tem que ter esse processo cooperativo para fazer o fomento do seu trabalho. Promover a liderança por meio do exemplo e da prática, com a autoimagem positiva e inspiradora junto aos estudantes e à comunidade escolar. Então, ele é um exemplo, né, de um bom leitor, do bom articulador de leitura. Elaborar e coordenar e executar os planos e programas e projetos. Então, ele vai ter um plano de ação para cumprir, ele é responsável pela elaboração desse plano de ação, ele é responsável pela execução desse plano de ação. Então, ele tem essa responsabilidade de fazer justamente esse exercício, né, das entregas e das demandas que ele vai receber ao longo do ano letivo. Ter iniciativa da resolução de problemas e conflitos. O ambiente escolar, ele é um ambiente vivo, né, atuante todo momento. Nós temos a prerrogativa da sala de leitura ser um espaço de acolhimento, um espaço de resolução, de discussão. Os conflitos existem, ele tem que ter essa prerrogativa de poder analisar, de poder mediar essas resoluções. Boa comunicação, boa relação interpessoal, possuir iniciativas na promoção de cultura, né, das colaborações tanto interna, conselho escolar, grêmios, equipe gestora. Então, ele tem que ter essa promoção, essa articulação com todas as instâncias dentro da escola e com as instâncias externas, né, que são as diretorias de ensino, o órgão central, equipe do programa Sala de Leitura, parcerias que, porventura, ele vem angariar e desenvolver para trazer uma aula de leitura diferente, ou um teatro, alguma atividade mais lúdica para dentro da escola, promover uma cultura de inovação com as tecnologias e plataformas educacionais. Entrando agora no novo campo de domínio, que é o domínio do desenvolvimento profissional. Então, vamos lá? Então, é buscar manter-se informado e atualizado sobre tendências tecnológicas e pedagógicas, ter boa disposição para participar das formações da diretoria de ensino e do órgão central, em especial do programa Sala de Leitura. Nós, do programa Sala de Leitura COPED, vamos ter aí um circuito educacional, orientacional muito forte no ano de 2025 para poder formar esse profissional, esse professor. Então, nós vamos ter aí um processo intenso de formação para ele. Demonstrar criatividade e proatividade em busca de novas ferramentas, novas metodologias. Então, conforme as necessidades da sua clientela, dos estudantes, ele tem que ter essa prerrogativa de sempre buscar metodologias novas, né, para aprimorar a formação desse leitor. Ser comprometido com a realização do seu trabalho, no desenvolvimento dos processos e atento aos prazos. Domínio da ação pedagógica. Vamos lá para o campo do domínio da ação pedagógica. Possuir familiaridade com a leitura escrita, pesquisa e produção cultural, que são os 4 pilares do programa Sala de Leitura. Então, ele tem que ter o mínimo de familiaridade com esses processos para poder concorrer à vaga de articulador de leitura. Ser atento às necessidades dos indivíduos, grupos, comunidades de forma atenta e prestativa, em especial a necessidade do corpo docente gestão. Esse profissional, ele é responsável por articular os projetos de leitura escrita. A leitura escrita, ela permeia por todas as áreas do conhecimento, por todas
todas as disciplinas. Então, por isso que nós colocamos que ele tem que estar atento com os seus pares. Então, ele tem que buscar desenvolver projetos, desenvolver parcerias, onde ele fomente esses processos de leitura. Né? Traduzir as necessidades educacionais, né, dos nossos estudantes por medidas e intervenções com ações criativas e qualidades. Então, ele tem que aprender a fazer a análise diagnóstica das necessidades desse estudante, quais são as dificuldades, quais são os anseios literários, não só dificuldades, mas quais são os pontos que aquele estudante quer potencializar ou quer pesquisar, né? Então, o projeto de vida, né, do estudante tem que estar muito integrado com o que a gente tem o conceito de sala de leitura. Então, ele tem que ser uma pessoa atenta, né, com a clientela dele. Continuando, né, ser proativo, orientar os estudantes nas práticas de leitura e escrita, pesquisa e ação cultural. Né? Então, o professor articulador de leitura, ele é um grande mediador daquele espaço. Né? Então, ele promove aquele espaço de sala de leitura, ele é atento com os estudantes, ele articula com seus pares e promove o fomento das práticas de leitura, né? Das imersões de leitura naquele espaço. Então, ele tem que ser muito proativo, muito atuante nesse espaço. Né? O domínio da ação pedagógica, então, ele promovendo o conjunto, né, promovendo trabalho conjunto e de apoio com os docentes das várias disciplinas, possuir boa didática para os trabalhos interdisciplinares e transdisciplinares, comprometer-se com a construção e promoção de um ambiente seguro, né, o espaço seguro, um ambiente confortável, acolhedor, né, um ambiente onde o estudante se sinta seguro, se sinta com uma liberdade de expressão, com uma liberdade crítica, né, na verdade a gente está buscando formar esse estudante, né? Um espaço social, um meio seguro tanto físico quanto virtual. Promover atividades culturais diversificadas, trabalhando a sensibilidade e a estética artística. Um dos pilares do programa é a produção de produtos culturais por meio da leitura. Lembrando que nós temos agora, para encerrar, que é o Festival de Mediação e Linguagem, que justamente trabalha essa vertente. São os extratos de leituras de obras literárias que se transformam em um vídeo de 1 minuto. Né? Então, a gente está trabalhando aí uma linguagem multimodal e fazendo essa prerrogativa da produção cultural por meio da compreensão da leitura, dessa potencialização na leitura de obras literárias. Promover atividades culturais diversas e expressar disposição para o desenvolvimento de projetos, atividades e campanhas. Né? O objetivo é que não fique só na sala de leitura, mas que transforme todo o ambiente escolar em um grande ambiente leitor. Então, campanhas de acordo com a sazonalidade, de acordo com as necessidades da comunidade escolar, ou anseio, ou dúvidas dos estudantes, mas propor essas jornadas interativas por meio da leitura, essas jornadas de descobertas por meio da leitura. Então, entrando aqui no domínio de gestão e serviço, utilizar racionalmente os recursos disponíveis. Né? Então, ele tem que conhecer quais são os recursos, o que ele tem de disponibilidade, seja o acervo, recursos de plataformas, recursos, né, tecnológicos. Então, ele tem que ter uma racionalidade para poder explorar esses recursos e aplicar da melhor maneira. Ter sensibilidade e conhecimento quanto às necessidades de inclusão e acessibilidade. Então, ele tem que conhecer a clientela dele e na hora de organizar os espaços, ele tem que ter essa sensibilidade para promover um ambiente que ele seja inclusivo, que ele seja acessível. Organizar também as práticas de leitura e as práticas didáticas de acordo com o perfil, né, material selecionado, perfis, tudo selecionado ali para aprimorar, para poder abraçar a todos que são realmente da comunidade escolar e conseguir atender, né, dar esse direito, essa equidade desse serviço a todos. Apresentar senso de cooperatividade e respeito mútuo nas relações de trabalho e na utilização do ambiente compartilhado. Prezar pela organização e asseio do ambiente que está sob sua responsabilidade. Então, as salas de leitura e os espaços e ambientes de leitura que ele for ofertar na escola é de responsabilidade desses professores. Seguindo aqui no domínio de gestão e serviços, então nós temos organização de visitas, né, divulgação de serviços que ele possa ofertar, possuir interesse em conhecer
acervos, recursos pedagógicos, físicos, virtuais da sala de leitura, ser proativo na divulgação dos serviços oferecidos, então ele tem que divulgar esses serviços que ele oferece na sala de leitura, utilizar e auxiliar na utilização de tecnologias, então ele, como nós falamos, nós temos o acervo físico e os acervos digitais das diversas plataformas voltadas para o escopo desse trabalho, que é com leitura e escrita, então ele tem que fazer essa divulgação, participar, interagir, então cabe a ele, porque ele é um articulador de leitura, isso em todas as modalidades, em todos os suportes que nós trabalhamos com a leitura e com a escrita. Boa disposição para avaliar e ser avaliado continuamente. Então, ele tem que ter disposição para avaliar o seu próprio trabalho, o seu próprio domínio, né? Avaliar como está a sua relação e ser avaliado. Esse profissional, ele passa por um processo de avaliação contínua, né? Então, ele tem aí um processo de avaliação contínua e ele tem 2 avaliações semestrais. Uma, né, no primeiro semestre, e a outra ao final do ano letivo, no segundo semestre, com a prerrogativa da recondução para o próximo ano. Então, esse processo avaliativo, ele é um processo mais detalhado, mas é um processo que vai fazer parte do acompanhamento desse professor. Gente, a gente previu na resolução também uma parte que fala sobre o readaptado, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito, mas é importante que vocês leiam depois, porque o readaptado ele tem uma atenção especial, né? Então existe uma situação funcional específica para o readaptado e isso está previsto na resolução, então eu vou pedir que vocês depois se atentem na hora de ler a resolução. E também, o que eu queria ressaltar para vocês, vocês viram que a atribuição do sala de leitura ela não vai se dar só na atribuição inicial, é claro que o grande contingente é agora no começo do ano, mas durante o ano isso também vai ocorrer. E a gente colocou uma vedação em relação à atribuição, que o professor não poderá desistir de aulas para poder pegar as aulas do programa Sala de Leitura. Então, em que pese toda a importância que a Márcia ressaltou, é claro que a gente sabe, né, dessa especialidade, dessa especificidade do programa Sala de Leitura, mas a gente sempre ressalta essa impossibilidade de desistir de outras aulas para poder pegar. Então, um pouquinho da ficha de análise de perfil, ela vem com as instruções de quem pode participar desse processo, né? Então, eu tenho aqui, voltando um pouquinho aqui a promoção e as instruções dela. Então, ela vem com um escopo todo de instruções para o professor ter ali bem claro para ele qual é cada campo que ele possa preencher, o que ele possa colocar. Então, o primeiro são os dados, né, da unidade escolar. O segundo são os dados pessoais dele, né, que são, né, de praxe, a formação acadêmica que ele tem. Lembrando que todo professor tem direito a concorrer no processo de atribuição de sala de leitura. Características pessoais, indicando habilidades, né, interpessoais e competências pedagógicas, até 3 que ele julga ser pertinentes aí que ele concorra, que ele possa exercer e que ele concorra nesse processo para ser professor de sala de leitura. Formação contínua, se ele tem algum curso, alguma capacitação que seja relevante, né, que seja positivamente favorável para que ele atue no programa. 6, as práticas de mediação. Então, ele indica aqui também até 4 estratégias que ele possa utilizar para mediar as propostas de leitura e escrita, pesquisa e produção cultural. Então, ele vai ter, como eu disse, não é um plano de ação, mas é um perfil, uma proposta do que ele pode entregar para a gente na sala de leitura. Indicar até 4 respectivas metodologias de acompanhamento de avaliação das estratégias. Então, ele indica uma estratégia que ele possa aplicar na sala de leitura e um processo de avaliação, né? Então, como nós estamos entregando produtos de cultura, produtos de leitura, eu tenho que ter uma avaliação constante do meu trabalho, se ele foi eficaz, se não, se eu tenho que corrigir o rumo, ou se eu posso aprimorar, né? Eu tenho que saber quais são as práticas e qual foi a eficácia dela, né? O que fez sentido para a minha comunidade, para os meus estudantes. No campo 7, né, são 2 perguntinhas que nós trazemos aqui, que é o porquê ele deseja atuar, né, porquê ele deseja participar e ser professor articulador de leitura, o que motivou ele a isso, e a B, quais são as metas, quais são os objetivos dele
como professor de sala de leitura, né? O que ele almeja proporcionar para a escola, proporcionar para os estudantes, o que ele deseja alcançar, né? Com qual objetivo ele decidiu a concorrer com a vaga. E eu acho que agora vamos voltar aqui